Glória a Deus. Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Chidre Moreira, eu sou pastor da Igreja Batista Shekinah, da cidade de João Molevade, Minas Gerais. E nesse tempo de isolamento social que estamos vivendo, a nossa igreja, o nosso ministério, nós temos aqui semanalmente a Escola Bíblica Dominical. E nós estamos trabalhando nesses dias, nesse trimestre, com lições que falam da pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E nós estamos trabalhando com a revista da editora Gospel, e a lição ela é o Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. Amém? Então nós estamos trabalhando com a revista de número 61 da Escola Bíblica da editora Gospel. E nós já estamos na lição de número 11. Né? Elas trazem 13 lições, nós já fizemos 10 e hoje é a 11ª. E o tema da lição de hoje é o Espírito Santo e os dons. É um tema muito gostoso de trabalhar. Eu gosto muito de falar sobre dons do Espírito Santo, né? E nós temos aí como texto básico, né, da nossa lição de hoje, o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Temos nosso texto áureo, que é 1 Pedro 4:10. E nós temos aqui como objetivo, né, da nossa lição de hoje, conhecer o propósito de Deus ao distribuir dons espirituais à igreja. Definir os dons espirituais, contextualizando-os à vida da igreja, e buscar a autoridade dos dons espirituais para a edificação da igreja e para o serviço cristão. Amém? Então, meus amados, a lição número 11, como já falamos o tema do Espírito Santo e os dons, e nós vamos então ler o texto básico, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Glória a Deus. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso, ou no que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, esse é o nosso texto básico, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11. Ele vem, né, logo no versículo 1, o apóstolo Paulo estava instruindo os irmãos, instruindo a igreja, dizendo que ele não queria, e ele não queria, e nós também não queremos, que nós sejamos ignorantes na falta do conhecimento. Essa palavra que ele não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ele não quer que falte conhecimento a nós. Ele quer que nós tenhamos conhecimento, tá bom? E ele fala que há diversidade, ou seja, variedade, no versículo 4, 5 e 6, de dons, de ministérios e de operações.
Tudo feito pelo Espírito Santo. Mas ele, em todos esses versículos, 4, 5 e 6, ele completa, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, dons relacionados a dons espirituais. Aqui trouxe alguns dons, mas tem uma outra passagem bíblica que fala de um outro dom que não está mencionado aqui, que é o dom de visão. Mas aqui falou do dom de maravilhas, dom de profecia, dom de discernir espíritos, dom de línguas, dom de cura, dom da fé, né? E interpretação de línguas, tá? E pelo mesmo Espírito é dada palavra de sabedoria, palavra de ciência. Então, são dons que Deus derrama sobre a igreja. Todo mundo sabe, todo mundo conhece as Escrituras quando diz que Jesus operou milagres. Jesus operou muitos milagres, curou doenças incuráveis daquele tempo, curou enfermos, curou, até ressuscitou pessoas que já haviam morrido, pelo poder de Deus, porque Deus tem o poder sobre a vida, sobre a morte, sobre todas as coisas. Deus tem o poder, Ele é Deus, né? Porém, Deus, na sua onisciência, na sua infinita sabedoria e graça, Ele resolveu repartir, conceder à igreja, ao povo que aceitou o seu Filho amado, Jesus Cristo, como seu Salvador. Ele resolveu dar a capacidade das pessoas operarem os milagres que Jesus também operou. Inclusive, há uma narrativa no Evangelho onde Jesus falou que as mesmas obras que ele fez, aqueles que creem nele também fará, e ainda fará maiores, né? Coisas que nem relatado na Bíblia está, mas que daria poder para fazer, né? Coisas que nem são mencionadas. Mas enfim, o Senhor, Ele aprove a dar esses dons para a igreja com um propósito, com um fim proveitoso. E que eu já leio com vocês lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 8 e versículo 12. Diz assim, Efésios 4, 8 ao 12. Mas eu vou ler o 12. Diz assim, eu vou ler o 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres ou doutores. Querendo, qual que é a finalidade? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então essa é a vontade, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para aperfeiçoar os santos, escolhidos, aqueles que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então tem uma finalidade. A finalidade não é da pessoa se vangloriar ou achar que ela é melhor que o outro, que ela é o tal, não. De jeito nenhum. Mas sim para a glória de Deus, para edificar a igreja. Esse é a grande finalidade dos dons, né? Jesus Cristo, quando ele operou muitos milagres, ele curou muitas pessoas, salvou, fez maravilhas. Ele ressuscitou mortos, operou doenças curou doenças que naquela época nem cura tinha. Curou cego de nascença, surdos, mudos. Nossa, fez tantas maravilhas. Tudo com a finalidade de que as pessoas crescem que Ele é o Filho de Deus, que viessem a crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que tinha sido prometido pelos profetas para salvar, para dar liberdade aos cativos, para salvar as pessoas, né? Para levar as pessoas ao céu, para dar salvação e vida eterna. Essa é a finalidade. E nos dias atuais, essa finalidade também permanece, para que as pessoas venham crer que aquela obra, que aquela igreja, que aquele povo é um povo de Deus, que Deus está com aquele povo, para que pessoas venham ser salvas, para que pessoas venham crer no Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado, e também para a alegria, refrigério daquele que recebe a vitória, a bênção, não é verdade?
Porque quando a gente recebe uma bênção muito grande, assim, da parte de Deus, a gente tende a ficar mais firme com Ele, não é? Então, são essas as finalidades. O texto áureo fala, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, ou seja, administrar bem o dom que recebeu. Você recebeu o dom? Então use o dom. Administre esse dom. De que maneira? Exercendo-o para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Exercendo-o para que vidas sejam abençoadas. Então você precisa, você que já sabe o que é isso e já tem algum dom, você precisa exercitar. Você não pode deixar esse dom parado. Não. De jeito nenhum. Você precisa exercitar esse dom que Deus te concedeu para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para que vidas permaneçam firmes e sejam salvas, sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém, amado? Então, na introdução da nossa revista, né, está escrito assim: quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto, na raiz da palavra carismata, que vem de carisma. Esse vocábulo sugere a graça de Deus como origem de seus dons. 1 Coríntios 12:4, que diz: orar a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eles sempre serão uma dádiva divina, um dom de Deus, que devem ser aceitos pela fé e usados para a glória de Deus. Então nós não podemos rejeitá-los, nós não podemos deixar de crer neles, nós temos que, muito pelo contrário, crer e buscá-lo. Buscá-lo em Deus, porque Deus dá. Para aperfeiçoamento, né? Para a perfeição da obra e para a glória de Deus. Então, temos 3 tópicos aqui. O primeiro é dons de revelação, o segundo, dons de inspiração, e o terceiro, dons de poder. Então, falando do primeiro, dons de revelação, nós temos aqui 3: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Esses 3 estão dentro de um conjunto dos dons espirituais da revelação, e nós vamos entender por quê. Então, nessa lição, aprofundaremos nosso conhecimento acerca dos dons espirituais, os quais são concedidos aos cristãos a fim de edificar, exortar e capacitar a igreja. Nós acabamos de ler aqui Efésios 4, a referência de 8 a 12, mas eu li 12 e 13, que ele vai mais dentro do tema, mais dentro do assunto proposto, que é para edificar a igreja, edificar as pessoas, o povo que ali está. Porque é muito bom, irmão, quando a gente vê Deus operar milagre. A gente vê uma pessoa sendo batizada com o Espírito Santo, orando em línguas, interpretando línguas, entregando uma profecia. Claro, tudo diante da direção do Espírito Santo, verdadeiramente aquilo que vem de Deus. E pessoas tendo dom de visão, né? Pessoas orando, Jesus curando. Nossa, é maravilhoso demais, isso edifica demais a fé da gente, não é verdade? Então, os dons podem ser classificados em 3 grupos: de revelação, de inspiração e de poder. Então vejamos agora os que estão relacionados à revelação. Palavra de sabedoria. Vamos lá. O dom de sabedoria nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever a comunidade cristã dos Coríntios, Paulo destaca o dom da palavra de sabedoria, que significa a capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual. Meu irmão, tem uma referência aqui que é 1 Coríntios 1, 19 a 21. Depois, o vídeo tem a vantagem que você pode pausá-lo, né? Porque como eu estou gravando, você pode pausar, vai na sua Bíblia, pega a referência que eu estou citando para você e confere lá, tá bom? Então, meu irmão,
essa palavra de sabedoria, eu vou dar o exemplo aqui da própria Bíblia, da própria palavra que Deus deixou para nós, que foi escrita completamente inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concedeu essa sabedoria divina, sabedoria que vem de Deus, não consiste em sabedoria humana, mas sabedoria de Deus que veio dar, posso dizer que uma revelação dada aos apóstolos para escrever a palavra, para deixar essa palavra, porque o homem natural jamais conseguiria escrever uma palavra dessa. Essa palavra veio direto do céu para nós. Tanto é, meu irmão, que para discernir essa palavra, o homem natural não consegue discerni-la. Só o homem espiritual. Tanto é que tem gente que lê Bíblia e não entende nada do que lê. Mas quando aceita Jesus, começa a entender, porque o Espírito Santo dá a revelação. Porque é uma palavra de sabedoria que vem da parte de Deus. E deixa eu ler para você aqui, então, 1 Coríntios, porque é interessante, que vai falar sobre a loucura. Que a sabedoria de Deus é loucura para os que não creem. Então diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei essa inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, meu irmão, a palavra de Deus já é por si só uma palavra de sabedoria. Porém, o Senhor Deus nos concede também uma sabedoria, assim como Ele deu aos apóstolos para escrever a palavra, Ele também nos dá sabedoria e nos dá inteligência para resolvermos situações tão difíceis que se não fosse sabedoria de Deus, a gente não conseguiria resolvê-la. O Senhor dá esse dom para a gente. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, tanto quanto também a de conhecimento, que nós vamos ler posteriormente, elas estão muito ligadas também ao ministério do ensino. Do ensino na igreja, né? Da ministração da palavra de Deus na igreja, está muito também ligada a essas coisas. A sabedoria eterna de Deus, dentre outras coisas, despreza a sabedoria humana, nós acabamos de ler. Produz salvação pela loucura da pregação e comunica o evangelho em situações específicas de maneira sobrenatural, conforme a condução do Espírito, conforme o Espírito Santo nos conduzir. Então as referências para esse trecho que eu li aqui é 1 Coríntios 1, que nós já lemos aqui, do 19 ao 21, e Mateus 10, 19 a 20. Evangelho de Mateus 10, 19 e 20. Aí nós temos na Bíblia alguns homens que antigamente, na antiguidade, também foram muito usados por Deus com palavras muito fortes de sabedoria, que são Josué, Salomão, Esdras e o próprio Jesus no Novo Testamento, né? Foram pessoas que Deus derramou uma sabedoria muito grande para transmitir ao povo a palavra de Deus. E para resolver problemas difíceis. Eu peço perdão aos meus ouvintes aqui, porque eu estou um pouquinho gripado com as mudanças de clima, que tem esfriado muito. Então, às vezes eu tenho uma necessidade de tomar água, às vezes eu tenho aquele nariz congestionado, né, vias respiratórias, mas está tudo tranquilo, tá? Peço perdão aos irmãos, em nome de Jesus. Então, o tópico 1.2, nós falamos 1.1, que é a palavra de sabedoria. Agora o tópico 1.2, que é a palavra de conhecimento. Ele vai dizer assim para a gente. O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base nas Escrituras. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo conhecimento. 1 Coríntios 1:5. Para tornarem-se capazes de progredir na fé. Colossenses 1, 9 ao 10. Então, é pela palavra de conhecimento, essa palavra
de conhecimento que é nos dada, né? De uma profunda revelação das Escrituras. Tem pessoas que têm esse dom, meu irmão, que você para conversar com elas, ela vai falar da palavra de Deus, ela tem uma profundidade na palavra, ela consegue extrair coisas tão maravilhosas da palavra, que é um dom que Deus dá. É algo extraordinário, é algo maravilhoso, né? E abençoa muito a vida da gente. Não se trata de conhecimento natural, não se trata de conhecimento intelectual, acadêmico ou científico. Muito menos de premonição ou adivinhação, né? Misericórdia, que isso nem é de Deus. A manifestação desse dom ocorre mediante a revelação de algo que está oculto ao homem natural e patente apenas na mente de Deus, né? Então aquilo que está lá na mente do Senhor e Deus traz para a vida da gente. As palavras de sabedoria e conhecimento servem para guiar e orientar a igreja, e não para benefício particular de quem as exercita, estando em estreita relação com o ensino e a pregação da palavra de Deus. 1 Coríntios 2, 6, 7 e 13, né? Aí eu quero ler 1 Coríntios 2, 6, 7 e 13. Então, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Comparando coisas espirituais com as espirituais. Então, meu amado, em nome de Jesus, nós devemos buscar também esse dom da ciência, né? Do conhecimento, né? Palavra de conhecimento, para que possamos com muita profundidade falar dos mistérios de Deus para a igreja, para edificar a igreja, edificar as pessoas, né? Em nome do Senhor Jesus, devemos buscar. E esse dom está muito entrelaçado, tem uma estreita relação, como já te falei antes, estou repetindo mais uma vez, com o ensino e a pregação da palavra, né? Tem um outro dom aqui também ligado dentro desse pacote, né? Vamos falar assim, desse grupo, né? Que é o discernimento de espíritos. Em 1 Coríntios 12, 10, fala sobre discernimento de espírito, né? Discernir assemelha-se ao vocábulo discriminar ou identificar. Então, discernir é isso. É você identificar, é você discriminar, é você identificar, por exemplo, discernimento espiritual, de espíritos. É você discernir se aquilo é de Deus, se aquilo provém do Espírito de Deus, ou se provém do espírito do homem, ou até mesmo de um espírito maligno. Você conseguir ter esse discernimento. A ideia é que esse dom serve como fiscalizador, né, das manifestações dos dons ocorridas entre os cristãos em relação a uma procedência. São 3 as possíveis fontes: manifestação do Espírito de Deus, manifestação do Espírito do homem ou manifestação do Espírito maligno. Então, sem o dom de discernimento espiritual, não é possível identificar-se as manifestações espirituais ou sobrenaturais no meio da igreja, tá? De fato, procedentes de Deus. Então, Atos, depois você lê aí, Atos 16 e 18. Aí eu quero aqui dar um exemplo para você. Aqui na nossa cidade, teve um homem que era pastor e abandonou a fé evangélica, e que era pastor, inclusive a igreja era grande, tinha muitos membros, e ele foi para uma outra religião. E eu cheguei a visitar a igreja desse pastor umas 2 ou 3 vezes, há muitos anos atrás. Mas toda vez que eu ia lá, eu não me sentia bem, eu sentia que eu tinha alguma coisa muito diferente, muito estranha, e eu não entendia. Mas quando tudo aconteceu, aí o Espírito Santo falou no meu coração: tá vendo? Por isso que você não se identificava. Porque o Espírito, era o discernimento de Espírito que Deus me deu. Já tive situação de pessoas chegar perto de mim e só eu senti cheiro de tipo de uma vela queimando, de enxofre,
e Deus me mostrar que tinha um espírito maligno agindo na vida daquela pessoa. Discernimento de espírito, né? Então, discernimento de espírito te dá essa capacidade, te dá esse discernimento, né, de identificar, né, o que está operando ali, se é de Deus, se não é. Então, o dom, agora nós vamos falar, segundo tópico, dons de inspiração, né? Dons de inspiração. Mas antes eu quero ler só uma observaçãozinha aqui para você. O dom da fé transpõe e anula barreiras intransponíveis, pois libera uma manifestação do poder divino e é capaz de efeitos gigantescos. Aí você leia lá Marcos 11, 24. É o exercício do dom que nos concede maior segurança ao exercê-lo. Romanos 12, 7, 8. 1 Timóteo 4, 14. Então, aqui está falando só uma observaçãozinha, saindo um pouco do que a gente está falando aqui, para falar da fé. O dom da fé transpõe e anula barreiras intransponíveis. E é verdade, meu irmão. Porque, por muitas vezes, quando Jesus curou pessoas e fez maravilhas, muitas vezes ele falou assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E teve um lugar que Jesus entrou e ele não fez milagres. E ele falou, está no Evangelho, e ele disse que em Sodoma e em Gomorra, se ele tivesse ido lá, ele teria conseguido fazer maravilhas lá, porque nem lá se viu tanta incredulidade do que naquela cidade que ele tinha ido. Olha que comparação, né? É triste. Então, assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé não tem como agradar a Deus. Então, aquele que tem a fé, tem aquela fé, que é a fé que é para salvar. Tem a fé, que é a fé que te mantém na presença de Deus. Mas tem um dom de fé que é para você transpor barreiras sobrenaturais e vai manifestar o poder de Deus. Busca esse dom, meu irmão. Tópico 2. Dons de inspiração. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito cumpriu-se. Joel 2, 28 ao 30. Joel foi um profeta que profetizou 835 a 840 anos antes de Cristo, mais ou menos. E lá, em Joel 2, 28 e 30, Deus falou com Joel assim: olha, vai chegar um tempo que eu vou derramar sobre toda a carne do meu espírito. Pessoas vão ter visões, pessoas vão falar em outras línguas, pessoas vão... Falou de dons mesmo, maravilhoso. E se cumpriu em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3 e 4, cumpriu esse dom. Os cristãos, então, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É Atos 2, 3 e 4. Então, dentro do grupo dos dons de inspiração, nós vamos falar sobre o dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, tá? Nós vamos estar falando aqui para os irmãos. Então vamos lá, o primeiro, profecia. O dom de profecia capacita os irmãos a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a direção do Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Quero ler com vocês. 2 Pedro 1, 20 e 21. Diz assim: saber primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então, assim, não se trata de um sermão previamente preparado para ser pregado, mas de uma mensagem direta da parte do Senhor. Profecia significa literalmente falar ao outro, nesse caso, falar em nome de Deus. Então nós temos essa profecia, que é aquela pregação da palavra, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Mas também tem a profecia, que é quando Deus nos dá, que a gente entende também como uma profecia de revelação. Que Deus mostra algo pra gente, tá? Que Deus nos mostra algo
que só mostra pra gente para falar ao outro. E temos que tomar muito cuidado com isso, porque esse é um dom perigoso. Porque tem pessoas que falam como se Deus estivesse mostrando e Deus não mostrou nada, Deus não falou nada, e a pessoa pode ter dificuldade com isso. Mas quando é de Deus, Deus testifica ao nosso espírito a palavra da profecia. E ela se cumpre na nossa vida. E eu tenho muitos exemplos para contar, positivos, exemplos de bênção nesse sentido. Glória a Deus, né? Infelizmente tenho um ou dois exemplos também para falar de um ponto negativo, né? De pessoa falando que é Deus e Deus não falou nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Temos que estar sempre cheio do Espírito Santo para a gente poder conseguir discernir quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Amém? Mas fato é, o dom existe, ele está aí, nós não podemos ignorá-lo também. Amém, amado? Outro dom, variedade de línguas. O dom de variedade de línguas pressupõe a comunicação do cristão com Deus, sob a influência direta do Espírito Santo, resultando em uma oração, louvor ou ação de graça em variados tipos de línguas. Atos 2:4, 10:46, 1 Coríntios 14:2. Para que sirvam ao seu propósito, as manifestações espirituais, sob a forma do dom de línguas, precisam ser interpretadas, pois o que fala em línguas a si mesmo edifica. Mas eu quero aqui falar algo muito importante. A Bíblia diz que o dom de língua edifica aquela pessoa que está falando em línguas, e é verdade, e não edifica o outro. Em qual sentido, meu irmão? No sentido de que quem ora em línguas estranhas, que a gente chama também de língua dos anjos, essa pessoa não sabe o que está falando, mas ela fala em mistério com Deus. Só que a Bíblia fala que essa pessoa edifica a si mesma. Então é importante orar em línguas, para que você seja edificado. É importante orar em línguas. Não retenha, ore em línguas. Isso faz bem para você. A Bíblia diz. Outro ponto. Quando fala que edifica a si mesmo e não edifica o outro, em qual sentido? Já disse. É porque o outro não sabe o que você está falando, a não ser que tenha um intérprete da língua, também que é um dom de interpretação de línguas. Nós vamos falar no próximo tópico aqui. Então, meu amado, quando tem uma pessoa dentro da igreja orando em línguas e levanta um outro para profetizar, o que ora em língua tem que calar, a não ser que tenha intérprete. O que vai profetizar tem prioridade. Isso é bíblico. Por quê? Porque aquele que profetiza edifica toda a igreja. E o que ora em língua edifica a si mesmo. Então, qual é mais importante? Edificar toda a igreja ou edificar a si mesmo? Edificar toda a igreja, porque você também é igreja. E você também vai ficar edificado com aquela palavra da profecia que vai chegar. Tá certo? Então, meu irmão, porém, quando eu não era convertido, eu fui fazer uma visita na igreja, eu tinha ouvido falar de dom, de língua, eu nunca tinha visto isso. E quando eu estava lá, eu fui fazer uma visita na Igreja Batista El Shaddai, e lá tinham vários irmãos do louvor, dentre eles, o que eu me lembro agora para destacar, é a irmã Andréia e o irmão Zezinho. E a irmã Andréia, ela era vocalista. E essa irmã, ela era, acredito que deve continuar sendo, muito espiritual. E essa irmã, ela estava cantando um louvor e de repente essa irmã começou a cantar em cantos espirituais, em línguas estranhas, cantando. Eu não entendi o que ela cantava, mas a atmosfera espiritual foi tão forte, a presença de Deus foi tão notória, que eu que não era convertido, eu fui grandemente tocado naquele momento. Eu me senti edificado no sentido de quê? De ver uma operação de dom espiritual manifestando no meio da igreja. Eu vi aquilo e fiquei maravilhado. Então, quando fala
de edificar a igreja e edificar a si mesmo, então o dom de profecia, ele edifica toda a igreja. E porque todos vão saber o que está sendo falado. E o dom de língua, se não tiver intérprete, ninguém vai saber, a não ser a própria pessoa. Não, isso não quer dizer que está proibido orar em língua na igreja. Não, irmão. Não está proibido. Pode sim. Pode sim. Mas é melhor 1000 palavras com entendimento da igreja. É melhor 10 palavras com entendimento dentro da igreja do que 1000 em línguas. Porque se todo mundo for reunir e todo mundo falar só em língua estranha, ninguém vai saber nada que está falando. E aí, o que adiantou? Nada. No sentido de edificar o corpo. Então, na igreja, não é proibido orar em línguas, pode orar em línguas, mas que se fale muito mais em profecia, na pregação da palavra, né, que todos entendam, do que ficar só orando em línguas. Amém? É isso que tem que entender, tem que ter esse equilíbrio, em nome do Senhor Jesus. Até porque, aí tem aqui uma parte aqui, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor, que fala que não adianta, irmão, você orar em línguas se você não tem amor, se você não ama, né? Não adianta nada você orar em língua se você não tem amor para com o próximo, se você não ama o próximo. Então não adianta a pessoa estar orando em língua, né? Glória a Deus, está passando uma carreata aqui na minha rua, o povo está abrindo a buzina. Eu tive até que colocar aqui o meu microfone mais próximo da boca, né? Mas glória a Deus. Maravilha. Então, meu irmão, então as línguas sem amor não passam de barulho. É o amor que enriquece o dom e lhe dá valor. O ministério sem amor deprecia tanto o ministro quanto os que são alcançados por eles. Mas o ministério com amor enriquece a igreja toda. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. Isso significa que não devemos pensar em nós mesmos, mas nos outros, o que por sua vez exige amor. Amém? Então qualquer dom sem amor vai ser só barulho. Então os dons precisam virem regados de amor, porque aí você vai fazer aquilo por amor, para abençoar o outro, para edificar a vida do outro, em nome do Senhor Jesus. O 2.3 fala da interpretação de línguas, né? Que é o outro tópico, né? Então, 1 Coríntios 14, 27 e 28, fala da interpretação de línguas, né? Então, amado, e também aqui, que nós lemos, também fala da interpretação do dom de língua, interpretação de línguas. Então, a interpretação garante a plena edificação da igreja, pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. O falar em línguas e o interpretar devem manifestar-se quase sempre juntos. Então, meu amado, nós precisamos sim orar em línguas, mas é melhor quando tem um intérprete. Mas se não tem, desde que seja com ordem e decência, não tem problema nenhum orar em línguas na igreja, não. Eu não vejo nenhum problema nisso, em nome de Jesus. Porém, querido, quando tem alguém que busca esse dom de interpretar a língua, é maravilhoso, meu irmão. É lindo. Já vi isso muitas vezes. É muito bonito mesmo. É maravilhoso de ver esse dom operando no meio da igreja. Amém? Então, amado, o tópico 3 vai falar do dons de poder, né? Existem dons que são de poder, amém? Então, os dons de poder, diz assim, os dons de poder são fé, dons de curar, operação de milagres. Então, são os dons de poder, amém, amado? Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos, Hebreus 2, 3 e 4. E continua a utilizá-los na confirmação da sua igreja hoje em dia. Marcos 16, 17. E aí eu posso dizer com muita alegria, muita satisfação. Esses dons de poder
Não só isso, os demais também, com exceção da interpretação de línguas, que está sendo muito raro, eu não tenho visto. Mas os demais dons, glória a Deus, que na Igreja Batista Shekinah, aqui de Monlevade, Deus tem tido a liberdade de operar dons. Tem pessoas lá na igreja que oram e Deus cura, né? Deus cura todas as pessoas que recebem oração para ficar curado. Meu irmão, pela minha experiência, o que eu tenho visto é que nem todos que recebem a oração para serem curados são curados. Porque é preciso ter uma junção da vontade de Deus com a fé da pessoa. E eu posso dizer para você, meu irmão, eu vou dizer aqui é o seguinte: às vezes tem pessoas que adoecem, e a pessoa adoece, e Deus está dando aquela oportunidade, aquele momento da enfermidade, para a pessoa quebrantar o coração, aceitar Jesus e converter a Jesus, para que, morrendo ela não seja condenada ao inferno, mas que ela vá para o céu. Então há pessoas que Deus permite a pessoa passar por uma enfermidade e logo depois a morte. Por quê? Porque todos nós um dia vamos morrer. Ninguém está nessa terra, aqui, nesse mundo natural, eternamente. Eternidade, ou é no inferno, no lago de fogo e enxofre, que diz a Bíblia, ou é no céu com Deus, com Jesus, com o Pai. Lugar de paz e de maravilhas eternas. Então, para ir para a glória, para ir para o céu e habitar os céus eternamente, estar com Deus, com o Pai, é preciso aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, amado, ninguém sabe, se Deus não revelar, ninguém sabe quanto tempo que Deus preparou para mim e para você aqui nessa terra. Nós não sabemos quanto tempo Deus planejou para nós estarmos aqui. Para uns, Deus planejou logo quando nasce, daí a pouco já parte. A outros, Deus permitiu ou planejou que com 5 anos, 7, 8, 10, 50, 80, 90, 100 anos de vida é que vai partir. Deus é o dono da vida. Deus tem o poder sobre a vida. Então Ele é que determina. Claro que Ele também nos deu livre-arbítrio. É certo que há pessoas que morrem prematuramente. Não foi a vontade de Deus. Mas Deus permitiu porque Deus deu livre-arbítrio para a pessoa escolher. Mesmo que não seja a vontade soberana de Deus. Foi apenas a permissível. Uma vez que Ele deu o livre-arbítrio. E tem pessoas que escolhem um estilo de vida que não possibilita ela viver o tempo que Deus queria que ela vivesse. Então tem pessoas que não têm práticas de vida saudável, tem pessoas que fumam, que bebem, tem pessoas que arriscam suas vidas, né? E as pessoas então, falam assim, Deus quis assim, né? Muita gente morre e fala assim, Deus quis assim. Não! Muitas vezes Deus não quis assim, mas é o livre-arbítrio que Deus deu para a pessoa e a pessoa escolheu aquele caminho. Mas eu vou falar aqui de uma forma natural, como se todas as vidas fossem ali partir das vontades soberanas de Deus, sem interferência humana. Tem pessoas que vão mais jovens e outros vão mais velhos. Outros vão muito jovens, muito novos, e outros vão muito velhos. Mas não sabemos o dia. Mas certo é que todos nós um dia iremos morrer. Então, Deus não vai curar todos, mas muitos Deus vai curar, como já curou. Vai depender da vontade de Deus, da fé da pessoa também. Porque há na Bíblia relato de pessoas que pela fé mudou o que Deus já tinha falado que Ele ia fazer. Que orou e Deus então ouviu a oração e decidiu então não fazer daquela outra forma e atender o pedido daquela pessoa. Então, tem coisas que não dá para explicar, é só Deus. Então vamos lá, fé sobrenatural. Então a fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer. Tá? Por exemplo, que o sol vai nascer todas as manhãs, é uma fé natural. E até da própria fé para a salvação. Tá?
Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la com feitos extraordinários segundo o seu querer. Nós acabamos de dizer, tem gente que tem uma fé tão grande, meu irmão, é um dom que Deus dá para aquela pessoa, que mesmo Deus já determinando, vou fazer isso, a pessoa ora com tanta fé que ele agrada ao Senhor e Deus fala, tá bom, vou te atender então, eu vou atender o seu pedido, tá? Vou fazer por você, vou te abençoar, porque ele tem o poder, ele faz na hora que ele quer, na hora que ele quiser, deixa de fazer também na hora que ele quiser, ele é Deus, né? Ele é o dono de todas as coisas. Então, lembra que eu li aqui, né? O dom da fé transpõe e anula barreiras intransponíveis, pois libera uma manifestação do poder divino e é capaz de efeitos gigantescos, né? Então, é maravilhoso. Devemos buscar. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouvir a palavra, mais fé vai ser gerada no teu coração. Amém, amado? Essa certeza inabalável esteve presente na vida de Pedro e João, quando disseram ao paralítico na porta do templo que se colocasse em pé em nome de Jesus. E ele se colocou. Atos 3, de 1 a 10. Também é visto na vida do profeta Elias, quando este enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 22 e 40. Maravilhoso, né? Em Romanos 12, 3, Paulo fala da medida da fé, que alude à decisão soberana de Deus em disponibilizar toda sorte de dons. Desse modo, subentende-se que há uma provisão divina para cada crise, para cada situação. A autoridade da fé é a própria confiança na providência divina. Então, meu irmão, nós temos que exercitar a nossa fé. E para adquirir fé, nós a adquirimos, né, conforme já falamos aqui, por meio de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir e ouvir a palavra de Deus, mais fé será gerada no teu coração, em nome de Jesus. Existe a fé como confiança natural, que nós já falamos, aliada à coragem que as pessoas têm para realizar grandes ações. Existe a fé necessária à salvação, Efésios 2:8. Mas nada disso corresponde ao dom da fé, a manifestação sobrenatural que permite a pessoa cheia do Espírito Santo estar convicta de que realizará algo impossível aos homens em nome de Jesus, né? Que Deus irá usá-la. 3.2, dom de curar. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, a palavra dom aparece no plural. Esta é uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos a autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Irmão, 1 Coríntios 12, 9, a palavra dom aparece no plural, né? Então, 1 Coríntios 12, 9. E o outro pelo mesmo Espírito, a fé, e o outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Eu até, para te dizer bem a verdade, aqui está falando, está no plural, porque cura diversas enfermidades. Eu vou mais além, meu irmão. E eu vou com base bíblica. A palavra dons de curar, no plural, diz para mim, claramente, que Deus não vai usar apenas de uma forma, de uma maneira de manifestar este dom para curar uma pessoa. Como assim, pastor? Exemplo. Teve pessoa que Jesus cuspiu no chão, fez lodo com saliva, passou no olho do cego e ele ficou curado, passou a enxergar. Teve pessoa que Jesus não falou nada. O centurião, por exemplo. Basta uma palavra e meu servo vai ficar curado. E Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. E Jesus não falou assim, fica curado, seja curado. Não, ele falou assim, seja feito conforme a tua fé. E o homem ficou curado. O homem tomou posse da vitória. E nem foi para ele, não, foi para o servo dele, para o empregado dele. Teve outra situação que Jesus virou e falou assim, ser limpo. Ele mandou a palavra, ser limpo.
E a pessoa ficou curada. Outro Jesus mandou a palavra assim. Lázaro estava dentro da tumba. Lázaro, vem para fora. Ele mandou a palavra. Lázaro veio. Ele mandou uma ordem. E aí Lázaro obedeceu. Né? A morte teve que arredar e a vida entrou. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, lá narra, teve pessoas que foram curados, os enfermos eram tantos que eles não tinham como tocar em todos e mandar a palavra da cura. Então, eles mandaram vários ficarem deitados e Pedro passava e a sombra de Pedro que era projetada, que ia passando pelas pessoas, ia curando as pessoas. Meu Deus do céu. Isso aí Jesus não fez. Mas Pedro fez em nome de Jesus. Tá vendo como que obras maiores farão? E se Deus der a você uma forma de curar alguém no nome dele, Jesus, totalmente diferente do que está escrito, do que está na Bíblia. Tem pregador que vai falar assim, isso não é de Deus, porque não está na Bíblia. Meu irmão, quando Pedro passou a sombra e curou, isso não estava escrito em lugar nenhum não, é. Mas Deus usou ele. Está escrito porque Deus usou ele. Mas se Deus quiser usar você de uma forma diferente? Não sei. De repente, sei lá, irmão, a sombra curou. Vou saber, de repente, só de você olhar para a pessoa e a pessoa olhar dentro do seu olho, quem sabe Deus vai curar uma pessoa assim? Não sei. Em nome de Jesus. Né? No Velho Testamento, não sei se foi Elias ou Eliseu, que tinha sido sepultado, eles pegaram uma pessoa morta e jogou na mesma cova dele. Na hora que o morto bateu lá no fundo, só de tocar nos ossos daquele profeta que já tinha sido sepultado, aquele morto reviveu, irmão. Reviveu. Deus não está limitado a operar o seu poder. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós temos que estar atento ao que Deus quer fazer. Se Deus quiser usar você de uma forma diferente, meu irmão, deixa Deus te usar. Lá na igreja, eu achava muito interessante porque tinha uma moça que ela ia lá na igreja e toda vez que a gente ia orar no culto de oração, eu falava assim, teve um tempo lá que eu pedi o pessoal assim, direcionado por Deus, eu falei, aquela pessoa que não vem na igreja, que você convida e não vem, traz uma peça de roupa, traz alguma coisa que representa essa pessoa, uma fotografia, eu vou ungir aqui no altar, e você vai levar para sua casa, e a bênção que a pessoa estiver precisando, se você crer, ela vai receber. Então alguns levavam o que dava para levar. Tem uma moça que trabalhava na casa de um senhor, e esse senhor mexe, e esse senhor ele é espírita, umbandista. E ela virou para mim e falou assim, pastor, toda vez que eu chego lá, ou quase assim, sempre, né? O homem chega a mim e fala assim, tem um troço no você que eu não gosto. Tem um negócio no você que eu não gosto. Mas é a presença do Espírito Santo, né? Na vida dela. E ela levava uma garrafinha de Pepsi, daquelas caçulinhas, com água. Colocava no altar. Aí um dia eu perguntei para ela assim, o que você faz com essa água depois da oração? Seu pastor, quando eu vou fazer comida lá, eu pego essa água e coloco nos alimentos que eu vou servir para que o meu patrão e a dona lá, o senhor, não sei, que eu olho, come dessa comida com essa, porque não tem como eles virem aqui, não tem como eu trazer nada deles aqui, então eu faço isso. Eu falei assim, faça você muito bem, continue fazendo, a tua fé vai operar naquela casa, em nome de Jesus. É a fé dela, meu irmão. É a fé. Eu não posso falar com ela, tá errado. Não, ela não tá errada, não. É a fé dela, meu irmão. Amém? Se fosse algo, uma aberração, um negócio assim, né? Fosse, opa, isso aqui é antibíblico. Aí eu falaria. Mas isso aí, meu irmão, de jeito nenhum. Foi de Deus e eu apoiei. E continuo apoiando. Em nome de Jesus. Então, dons de curar é isso. Várias formas que Deus vai usar você para curar alguém de uma enfermidade. Eu tenho um colega
que eu trabalhava com ele na Vale. E ele caiu de moto. E ele deslocou o ombro. E ele não podia fazer isso aqui, ó. Levantar o braço aqui assim, o ombro dele saltava. E o menino sentia muita dor. E eu evangelizava ele muito. Pregava muito sobre a salvação para ele. E ele me conta que um dia, não é convertido, tá, gente? Não é convertido. Ainda, mas vai converter. E ele me conta que ele chegou em casa e ele ligou a televisão, tava passando o culto do missionário R.R. Soares. E ele, diz ele que ele chegou da faculdade, ele estudava na época, a esposa estava dormindo. Aí ele chegou e ele foi passando canal, chegou lá. Aí ele estava fazendo uma oração para cura. E só que ele estava falando, que ele falou assim, ó. Ele falou, o R.R. Soares, quem já assistiu sabe como é que ele trabalha. E ele falou assim, hoje eu vou orar para quem tem problema no ombro. E ele começou a orar. Aí esse meu colega falou comigo que ele falou assim, não tem nada a perder. Fechou os olhos, colocou a mão na direção da televisão e orou junto com o missionário e tomou posse daquela palavra. Aí o missionário falou, agora você pode fazer o que você não podia fazer. Diz ele que ele começou com muito medo de soltar. Ele pegou e deu uma virada. E deu mais uma, e deu um monte, irmão. E ele ficou todo alegre, e chegou a primeira coisa que ele foi me contar no outro dia. Lá na empresa onde nós dois trabalhávamos juntos, na Vale, a primeira coisa que ele foi me contar é que ele tinha recebido esse milagre. Todo alegre, todo feliz. E aí? Jesus usava televisão para curar alguém? Não, meu irmão, não tinha naquela época. Então Deus vai usar você de formas que você nem imagina, meu irmão. Você precisa crer em nome do Senhor Jesus. Amém? Operação de milagres. O texto bíblico básico afirma que o Espírito Santo concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder. 1 Coríntios 12, 10, 2 Coríntios 12, 12. A ênfase, entretanto, não está naqueles que possuem a capacidade de operar os milagres, mas no propósito de sua realização. O ensino geral dos evangelhos é que todas as operações miraculosas realizadas pelos que foram agraciados por Deus com essa capacitação visam única e exclusivamente a glória de Deus. João 11, 4. E ao testemunho da veracidade da cura realizada. Atos 14, 3. Os atos milagrosos realizados por aqueles que manifestam esse dom contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos sobrenaturais autorizados por Deus. Por meio desse dom, o cristão torna-se um canal por meio do qual Deus autentica a autoridade do evangelho pregado. Então, irmãos, os dons milagres, eles vão totalmente contrário ao que diz a ciência, né? A medicina, seja lá o que for. Por quê, querido? Porque milagre, o nome milagre é milagre porque não dá para explicar. Ciência não explica, porque é só Deus. Eu vou te falar, viu? Muitos médicos já se depararam com situações assim. De situação que pela ciência não tinha cura, não tinha mais nada para fazer, e depois a pessoa chega lá totalmente recuperada. Na nossa igreja nós já tivemos situação assim, para a glória de Deus. Na nossa igreja. Graças a Deus. Eu glorifico a Deus, sou muito feliz por isso. Né? Dentre várias outras coisas que já aconteceu na igreja para a glória de Deus. Né? E vai continuar acontecendo. Em nome de Jesus. Conclusão. Esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus. Por meio desses dons, o Senhor supre as constantes e variadas necessidades da igreja, principalmente no que se refere à maturidade e à consciência na fé. Nós já lemos Efésios 4, 11, 12, 13, 14. Os dons são concedidos para benefício da igreja toda. Não são para usufruto individual, mas para uso corporativo. Então, os coríntios em especial precisavam, meus irmãos, os coríntios precisavam
ser lembrados disso. Assim como eu e você precisamos ser lembrados disso. Pois eles estavam usando dons espirituais de maneira egoísta, para promover a si mesmos, não para edificar a igreja. E hoje isso é diferente, irmão? Não. Também, infelizmente, acontece, né? Quando aceitamos nossos dons com humildade, podemos usá-los para promover a harmonia e para ajudar a igreja como um todo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Os diversos dons são citados em 1 Coríntios 12, 8 ao 10, 28, bem como em Efésios 4, 11, Romanos 12, 6 a 8. Quando combinamos essas listas, encontramos 19 dons e cargos diferentes, tá? Uma vez que a lista em Romanos não é idêntica à de 1 Coríntios, podemos supor que Paulo não estava tentando tratar exaustivamente do assunto em nenhuma dessas passagens. Apesar de os dons citados serem apropriados para o ministério da igreja, Deus não se restringe a essas listas. Ele pode dar outros dons como bem lhe aprouver. Gostei dessa conclusão. Você pode ver que eles não são idênticos. Alguns são iguais e o que, por exemplo, faltou nessa leitura básica aqui o dom de visão. Mas tem dentro dessas passagens que eu falei aqui, dessas várias passagens, né? 1 Coríntios 12, de 8 ao 10 e 28. Efésios 4, 11 e Romanos 12, de 6 a 8, né? Nós vamos ver vários dons e serviços diferentes, uns iguais, e nenhum texto vai tratar de um que o outro texto não tratou. Então dá a entender que Paulo não queria tratar dele de forma exaustiva, até porque Deus é ilimitado, Deus não tem limite para agir. Então Deus pode dar um dom diferente? Pode, meu irmão, pode. Eu creio que pode. Eu não quero limitar o poder de Deus. O que poderia ser, meu irmão? Só Deus sabe. Só o Senhor sabe. Amém? Só sei de uma coisa. Deus é maravilhoso para nos abençoar e fazer grandes coisas em nós e através de nós. Em você e através de você. Amém? Então, nós terminamos aqui a lição de número 11. Amém? E vamos orar e pedir a Deus que abençoe para que nós possamos buscar os melhores dons em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por esse estudo e obrigado por nos lembrar e nos fazer saber também um pouco mais. Meu Deus, obrigado pela tua manifestação e pelo teu mover. Que o Senhor continue operando e falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo final de semana, que nós vamos falar da lição número 12, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Um beijo no coração e a paz do Senhor.